Meu nome é Flávia Cristina Pinto Garcia, eu sou curadora do Herbário Vick, né? O Herbário Vick, ele está lotado na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Biologia Vegetal, né, na cidade de Viçosa, Minas Gerais. O Herbário Vick, ele foi criado em 1930, né, para acondicionar as coleções de que hoje são históricas, né, de alguns pesquisadores, de alguns coletores naturalistas que passaram aqui pelo estado de Minas Gerais, né? Ele teve início ainda antes da criação da Universidade Federal de Viçosa, na época a universidade se chamava ESAV, Escola Superior de Agricultura de Viçosa, né? E ele teve o seu primeiro curador, foi o professor Humberto Bruno, né? Mas ele foi bastante influenciado na época, ajudado na época pela pesquisadora, né, botânica Inês Mexia, né, que foi uma pesquisadora mexico-americana que visitou Viçosa, né, em 1930. E nós temos, então, os materiais depositados por ela, inclusive a primeira escata depositada, a escata número 1 do Vick, é da Inês Mexia, é uma Blackinácea, né, o gênero Blackinum, e foi coletada em 1930. Mas nós temos também outras coleções históricas, né, então, de pessoas da época, como o Kuhlmann, que também coletou na região, Agnes Chase, Drummond, Heringer e Krieger, né, o professor Paulo Alvim e o Irving, né, que coletaram aqui na região de Minas Gerais, nessa região da Zona da Mata, né, nessa época, mais ou menos nesse período. Além, além dessa coleção histórica, o herbário hoje, ele conta, né, com 56 mil espécimes, né, sendo que desses 56 mil, 6 mil são fungos, né? Então, isso é uma coisa diferente para o Herbário Vick, porque ele tem essa coleção de fungos que ocorrem em folhas desidratadas, né? É uma coleção que quase não tem muitos herbários. Além disso, nós temos também uma carpoteca, né? E temos 120 espécimes da coleção tipo, tá? Totalizando, então, hoje 56 mil espécimes na nossa coleção. Essa, atualmente, pelos dados obtidos, essa coleção é a terceira do estado de Minas Gerais, né, perdendo somente aí para a UFMG e para o Herbário UFO de Uberlândia. Bom, então, o nosso herbário, ele nasce como um herbário regional, né, mas atualmente a gente tem representantes de vários biomas do Brasil, não só aqui da região da Zona da Mata Mineira, onde o herbário fica posicionado. Nós temos material de cerrado, temos material de campo rupestre, né, então, de quase todos os biomas que ocorrem no Brasil, sendo um herbário, então, com uma boa representatividade. Nós temos também as principais famílias que ocorrem, né, que temos representadas aqui no herbário, são famílias que geralmente têm pesquisadores trabalhando com elas, né, estudando. Então, são leguminosa, a primeira delas, né, a família leguminosa, no qual eu sou especialista, né, mas temos também Asterácea, né, Poácea, e Bromeliácea e Pteridófitas em geral, né? Então, esses grupos, né, de plantas são os mais representativos do nosso herbário. Viçosa, para quem não conhece, Viçosa é uma cidade que fica um pouco retirada, né, um pouco mais para dentro do continente, e o herbário daqui, as pessoas para chegarem aqui, geralmente levam uma boa parte do tempo, né, tem que vir de ônibus, né, não tem aeroporto na cidade, então o herbário de Viçosa, apesar de ser uma boa coleção,
as pessoas quase não era visitado por pesquisadores, né? Então isso atrapalhava um pouco as nossas identificações, a coleção está bem identificada. Assim que eu assumi a curadoria do herbário, há 22 anos atrás, eu comecei um movimento para informatização do herbário, né? Era uma época na Sociedade Brasileira de Botânica, onde estavam começando a surgir essas redes, né, de informatização, esses bancos de dados, e aí a gente, então, teve a ideia de criar, junto com os outros 11 herbários aqui existentes na época, aqui em Minas Gerais, nós criamos a Rede Mineira de Herbários, né? Isso foi criado como uma comissão da SBB regional, né, de Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Nós criamos como a Comissão Flora de Minas Gerais, e um dos primeiros passos era a informatização das coleções. Na época, éramos 12, né, 12 herbários. Hoje a gente sabe que tem um número maior de herbários, isso ocorreu em 2001, né? Então, essa primeira fase da Rede Mineira de Herbários, ela foi um projeto apoiado pela FAPEMIG, né, onde nós iniciamos através de um sistema de informatização próprio, né, elaborado para a rede, mas de acordo com os protocolos da época da informatização. Então, nós iniciamos a informatização naquela época e depois, né, por falta de apoio financeiro, né, depois de uma certa fase, por problemas com a rede do Estado, a gente não conseguiu levar esse projeto adiante, né, e o sistema, então, foi tirado do ar, né. Em 2010, nós iniciamos novamente, fizemos uma nova tentativa, agora individual, de cada herbário, para iniciar a informatização. O Herbário Vic escolheu como sistema o Brames, que era um sistema livre na época, né? E esse projeto foi financiado, é o projeto Biota, né? Para Minas Gerais, e foi financiado também pela FAPEMIG, essa nova tentativa. E desde então a gente tem realizado a informatização, né, com o Brames, e em 2014 nós passamos então já a fazer parte do INCT, do Herbário Virtual, que foi um grande passo, né, para a nossa instituição, para o Herbário Vic, porque ele colocou a coleção do Herbário Vic aí à disposição, né, de várias para a comunidade em geral. Isso facilita bastante, principalmente para um herbário que fica numa região um pouco mais isolada como a nossa, né, um pouco mais de difícil acesso, tá? Um pouco mais distante dos grandes centros, né? Então, isso ajuda bastante a gente manter uma coleção um pouco mais atualizada, com as identificações, né? E também facilita para as pessoas que vão usar. O Herbário Vic, a gente optou por iniciar a informatização dele, realizar a informatização pelo Brames e através de fotos. Então, todos os nossos espécimes, eles foram fotografados, né, e ainda estão sendo, né, então, essas fotos todas estão disponíveis lá. Nós estamos já com 95% do herbário informatizado, né? Todas essas cartas com fotos, tá? Isso facilita bastante, né, para as pessoas examinarem a coleção, mesmo estando aí em outros estados, estando longe de Viçosa, tá? Em 2015, né, os dados do herbário foram disponibilizados não só agora para o INCT, mas também para o CIBBR e para o GBIF, que é a Global Biodiversity International Facility, né? Que são plataformas nacional, a CIBBR, e internacional, o GBIF, né? Então, os dados hoje do herbário, eles estão disponíveis aí internacionalmente, né? Então, nosso herbário tem tido muito acesso, né, por essas pessoas que estão fora do Brasil, inclusive.
Então, isso dá visibilidade para o herbário, é um passo muito importante para o herbário, porque ele dá visibilidade para a coleção, ele nos ajuda a manter a coleção, uma vez que a gente não precisa ficar enviando material pelo correio, né, como empréstimo, as pessoas já selecionam o material e já vai aquele material que precisa mesmo ser emprestado, né, então isso ajudou bastante na rotina de herbário. Além dessa parte de pesquisa, né, que é uma das principais funções aí do herbário, que é ter o material acondicionado, material das pesquisas realizadas aqui em Minas Gerais e em Viçosa, né, o herbário também tem uma função importante no ensino aqui em Viçosa. Nós temos disciplinas de graduação, né, na área de sistemática vegetal, na área de ecologia, e essas disciplinas geralmente, né, visitam ou utilizam, né, tanto da graduação como da pós-graduação, utilizam o herbário durante as aulas, né. Outra importância do herbário também é é a relação da universidade com a comunidade, né? A Universidade Federal de Viçosa, ela é bastante reconhecida já pelos seus projetos de extensão, né? É uma universidade que faz bastante extensão, mas às vezes essas áreas de pesquisa de base não têm muito contato com a comunidade. Então, através do herbário, nós temos estendido, né, e temos divulgado a ciência que é feita nessa área de sistemática vegetal, de morfologia, né, botânica, é divulgado para a comunidade, né? Então, através de oficinas que são oferecidas para a comunidade, através de brincadeiras, né, jogos, sempre de maneira participativa, né? Então, levar o ensino de botânica nesses ambientes não formais, né, como o herbário, e também levar, né, essa paixão aí que a gente tem pelas plantas, né, para a comunidade em geral, né? O público atendido, né, a gente costuma atender em média 1.000 pessoas por ano, né, nesse projeto, e são principalmente escolas públicas, né, da rede pública, tanto municipal como estadual, né, então esse projeto também possibilita aí a socialização, né, da universidade, a socialização do conhecimento dentro da universidade, e a divulgação da ciência, né. Então, esse é o principal, é o foco agora, né, do nosso trabalho, salientar aqui principalmente o papel, né, desse herbário virtual, a importância desse herbário virtual, né, que tem sido para um herbário como o nosso, né, de tamanho mediano e um pouco mais distante dos grandes centros, né. O herbário Vic, ele conta com a ajuda, né, não só da curadoria, mas também do vice-curador, que é o professor Pedro Schwarzburg, e também nós temos disponíveis 2 funcionários, 2 técnicos, né, um que cuida mais, que é o Sérgio, que cuida mais da rotina do herbário, né, e outro, que é a Vanessa, que cuida da parte de informatização do herbário, né. Além disso, nós temos vários estagiários voluntários que nos auxiliam na, não só no trabalho rotineiro do herbário, na parte de sistemática, como também nas visitas, né, que nós recebemos aí da comunidade, né. Além disso, né, alunos de pós-graduação. Quando eu assumi o herbário, ele tinha mais ou menos 20 mil espécimes, e estava iniciando, né, isso foi mais ou menos em 2000, ou no ano 2000, e aí estávamos iniciando o curso de pós-graduação aqui em Viçosa, né, o curso de pós-graduação em botânica. E aí, esse curso, né, a criação do curso deu um grande impulso aí
nas nossas coleções, né? O herbário mais que dobrou, né, em termos de números de espécimes.